Êxodo, capítulo de número 12, versículos de número 17. Observe se ao seu lado alguém sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Êxodo 12, versículos de número 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Meus irmãos, vamos orar. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale aos nossos corações. Eterno Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor Todo-Poderoso, com alegria na alma, Senhor, eu me coloco uma vez mais na tua presença, meu Deus, carente, necessitado da tua presença, do teu poder, da tua sabedoria, do teu conhecimento. Amado Deus, nós suplicamos pelo teu Espírito Santo a tua presença, o teu poder, meu Pai, aqui em nosso meio, na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, na vida dos ouvintes, na vida daqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Meu Deus, pois tu conheces, meu Pai, a necessidade de cada um que aqui está, de cada um que está ouvindo a tua palavra. Meu Deus, alcança cada coração, alcança cada vida e trabalha, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Faça a tua obra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis nos assentar. Desocupe vossas mãos. Dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre.
Graças a Deus. Eu rogo, por gentileza, a atenção dos irmãos, em nome de Jesus, a atenção da igreja. Como eu falei, repito, creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós nessa noite. Esteja atento, o teu ouvido, o teu coração, para que nós possamos receber a palavra de Deus, o que o Senhor Ele tem para nós nessa noite. Amados irmãos, vemos aqui nessa palavra, a partir desse versículo que nós lemos, 37, onde que vai mostrar, na verdade, a conquista, ali do povo de Israel. A conquista de que forma? A conquista de sair, uma conquista, no caso, uma grande vitória, porque como nós lemos aqui no verso de número 40, a Bíblia mostra para nós que Israel ficou cerca de 430 anos ali plantado, preso na terra do Egito. E veja bem que esses 430 anos que eles viveram não foram 430 anos de servidão, não foram 430 anos de prova. Eles tiveram momentos de alegria, tiveram momentos de paz, tiveram momentos de felicidade, mas uma grande parte da vida desse povo foi uma parte de humilhação, foi uma parte de prova, de luta muito grande, que se tornou insuportável ao povo de Israel. Se você não acredita, não vou atentar aos pormenores devido ao tempo, mas se você quer conhecer, na verdade, os detalhes, depois você lê o capítulo 1, você lê o capítulo 2, o capítulo 3 de Êxodo, e você vai entender o nível que chegou de processo, de prova, de aflição, de angústia que esse povo, que eles estavam passando na terra do Egito. E essa angústia, essa prova, a luta foi tão grande que esse povo, eles tiveram uma estratégia. E qual foi a estratégia? A estratégia deles foram se unir, se reunir. Cada um, desde o mais novo ao mais velho, desde do menor ao mais alto, enfim, do mais magro até o mais robusto, todos eles se uniram, se congregaram, se reuniram, porque não tinha força, não tinha arma, não tinha estratégia que pudesse vencer o Egito. Eles agora eram escravos do Egito. O Egito estava apunhalando, o Egito estava amassando, estava fazendo deles barro, estava pisando, fazendo deles capacho. Eles não tinham o que fazer, eles não tinham mais força. E o restinho de força que sobrou para esse povo, sabe o que eles fizeram? Diz a Bíblia que eles se reuniram, eles se congregaram, e eles usaram a única força que eles tinham, o resto de força, para clamar ao Deus dos seus pais, para clamar ao Deus Criador dos céus e da terra. Eles usaram o seu restinho de força para clamar a Deus e pedir a Deus que o Senhor lembrasse, que o Senhor atentasse para eles e lembrasse das promessas que Ele havia feito aos pais dele. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor atentasse para eles e que o Senhor tivesse misericórdia deles naquela terra, que o Senhor não deixasse eles padecer mais do que eles estavam padecendo, que o Senhor fizesse alguma coisa. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo chegaram diante de Deus como se fosse uma única voz. Todo mundo se reuniu e todo mundo clamou no mesmo propósito. Sabe por quê? Porque todo mundo estava precisando de milagre, todo mundo estava precisando de vitória, todo mundo estava precisando de mudança de cativeiro, todo mundo estava precisando de uma providência, todo mundo queria ver a mão de Deus ali agir sobre eles. Eles não estavam aguentando mais sofrer. Sabe o que acontece? Quando eu olho para esse texto, eu observo que nós, o povo do século 21,
nós somos mais fortes do que esse povo aqui. Nós somos mais fortes do que eles. Por mais que nós estamos sofrendo, por mais que nós estamos perecendo, por mais que nós estamos sendo humilhados, por mais que nós estamos derramando lágrima, por mais que já está acabando lágrima, está começando a sair sangue, mas nós estamos resistindo. Parece que dá a impressão que nós temos prazer na angústia, no sofrimento, na humilhação. Parece que nós temos prazer no desprezo. Por que eu quero dizer isso? Presta bem atenção. Porque o Egito, quando nós lemos o Egito na Bíblia, quando nós olhamos para essa história, o Egito, nos nossos dias de hoje, ele simboliza o mundo. Quando nós falamos do povo no Egito, nós estamos falando daqueles que estão presos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos no mundo. Ou seja, eu já fui do Egito, você já foi do Egito, ou talvez ainda você está no Egito, talvez você ainda está preso no Egito, talvez ainda você continua cativo, talvez você não teve oportunidade de sair do cativeiro ainda, mas eu quero dizer uma coisa, que nessa noite a mão de Deus está estendida aqui, a mão forte, a mão potente, a mão soberana de Deus, ela está estendida neste lugar, e se você crê, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai te resgatar, o Senhor vai tirar você do Egito com mãos fortes, vai mostrar que Ele é Deus, e que Ele ouve o teu clamor, a tua oração. Meus amados, presta bem atenção, uma coisa que eu vou dizer, que isso aqui é muito tremendo. O povo, eles cansaram de sofrer, o povo, eles cansaram de ser humilhados, o povo já não tinha mais opção, eles não tinham mais o que fazer, a única forma deles era confiar em Deus, e a única forma era buscar a face desse Deus, era buscar a providência desse Deus. Eles não podiam fazer mais nada, era só a intervenção divina agora na vida desse povo. Analisa a nossa vida agora, vamos trazer aqui, vamos olhar para nós, comparando com esse versículo, com esse texto. Quantos de nós, meus irmãos, como eu disse, repito, estão chorando? Quantos de nós estamos sendo humilhados? Quantos de nós não estamos aguentando mais? Estamos já praticamente, quantos estão desviados dentro da igreja? Quantos estão esperando apenas uma oportunidade, ou um simples toque, ou um simples assopro, para sair da igreja e falar, eu saí por causa disso? E aí você pergunta por quê? A pessoa diz, porque é por causa disso, é por causa daquilo. Ela nunca vai dizer que é por causa dela. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está por um fio, você que está por um trinco, você que está por um assopro, ou apenas por um encosto, um empurrãozinho, eu quero dizer uma coisa nessa noite, ainda há uma esperança para você. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que fora cortada, cujas raízes estão enxertadas em ribeiros de água corrente. Há uma esperança, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto a vida ainda há esperança. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus não olha para a nossa aparência, Deus não olha para o aspecto exterior, Deus, Ele olha para o nosso coração. Deus, Ele observa e vê que nós precisamos, que nós necessitamos, nós não temos força, mas nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, para que nós não venhamos perecer. Deus, Ele quer ver o nosso esforço. Se não houver esforço, se não houver perseverança, não há ação de Deus em hipótese alguma em nossa vida. Desculpa da expressão, a vaca está indo para o brejo, mas a gente não faz nada. O negócio não dá mais certo, a gente não faz nada. A gente não está orando mais, mas a gente não faz nada.
A gente não está louvando mais, mas a gente não faz nada. A gente não tem mais compromisso com as coisas de Deus, mas a gente não faz nada. A gente não tem mais compromisso com doutrina, mas a gente não faz nada. A gente não tem mais compromisso com palavra, com mensagem, com ensinamento, mas a gente não faz nada. Olha para a tua vida, faça uma retrospectiva. Olhe para você como você era lá atrás e olha como você está hoje. Não olhe para aquilo que você quer de Deus, mas olhe para aquilo que Deus tem feito para a tua vida. Às vezes a gente só quer falar para Deus, Deus, eu quero isso, mas a gente esquece de olhar para trás e lembrar, puxa vida, olha o que Deus me fez, olha de onde Deus me tirou, olha onde Deus me colocou, olha quem eu sou hoje, olha a esposa que eu tenho, olha o esposo que eu tenho, olha os filhos que eu tenho, olha os pais que Deus me deram, olha o que eu consegui da parte de Deus, olha a obra que Deus colocou na minha mão, olha os filhos da fé que Deus colocou na... Será que nós não temos olhos para olhar e enxergar as benignidades de Deus na nossa vida? Será que nós queremos enxergar só o que nós pedimos, que ainda não chegou o momento de Deus nos conceder? Será que nós esquecemos de olhar um pouquinho? Peraí, eu quero chamar a tua atenção, olha um pouquinho para trás, olha para a tua vida, lembra, não sei quanto tempo você tem de crente, quanto tempo que você está agarrado na cruz, mas olha para trás, olha como você era. Olha quem você era, você não tinha nem nome, te chamava de vulgo, te chamava de apelido, você não tinha aspecto, não tinha aparência, era qualquer coisa. Hoje Deus te formou, te forjou, colocou o Espírito Santo em você, te fez um novo homem, uma nova mulher. Hoje Deus te deu caráter, hoje Deus te honrou, hoje Deus te vestiu, hoje Deus te deu uma família, hoje Deus te deu um lar, Deus te deu um trabalho, Deus está pelejando pela tua vida. O que mais você quer? Deus te fez uma promessa de um dia estar com Ele na glória. Será que isso não é o suficiente? Será que isso não está bom? Ah, pastor, mas é que eu quero, é que Deus... Espera Deus fez promessa, mas eu te pergunto, quando Deus te fez promessa, Deus te deu alguma coisa por escrito, por exemplo, um contrato? Para não abalar a tua fé, Deus disse, olha, eu estou fazendo uma promessa, estou te dando aqui esse contrato de cumprimento, onde aqui no dia tal, no ano tal, no mês tal, na hora tal, no momento tal, vou estar cumprindo na tua vida isso aqui, para você ver que eu sou Deus. Deus te fez isso? Não, Deus não faz, Ele não trabalha dessa maneira. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus é por fé. Nós tomamos posse da promessa de Deus pela nossa fé. Se nós não tivermos fé, nós nunca iremos tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. E cada dia que passa a nossa fé está retrocedendo, cada dia que passa a nossa fé está minguando, porque nós estamos deixando o compromisso com Deus, nós estamos esquecendo da palavra de Deus, nós estamos esquecendo de caminhar, nós estamos esquecendo de marchar, estamos deixando de ler Bíblia, estamos deixando de estudar a palavra de Deus, estamos deixando de ouvir oração. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se nós não ouvimos, se nós não assumimos o compromisso com Deus, a nossa fé, ela vai ser dissipada, a nossa fé vai acabar. E o que vai acontecer comigo, com você? Nós vamos junto com ela. A fé é um dom, ela volta para o dono, ela volta para o céu, mas a nossa alma vai para o inferno. É tempo, diz a Bíblia, que a figueira, ela será balanceada. É tempo do vento ser assoprado. É tempo de olharmos com nossos olhos e ver
O fruto que tiver podre vai cair, os que tiver amadurecido vai cair, só vai ficar aqueles que tiver firme. Jesus, ele disse, foi feito tudo isso com o madeiro. Ah, meus irmãos, o madeiro verde passou tudo o que ele passou. E aí Jesus vai dizer, imagina com o madeiro seco. Se com o verde fizeram isso, imagina com o seco. Meus irmãos, não existe super crente. Deixa eu te dizer, isso é momento de reflexão. Nós não estamos vivendo nos dias, nos momentos de viver ligando para A, para B, ora por mim, estou precisando de oração, estou precisando de campanha. Não é assim não. Eu não vejo ninguém ligar para ninguém e dizer, eu recebi a benção, hoje eu recebi o salário, eu vou te dar uma oferta, vou te dar um voto, eu vou dar o dízimo, eu vou fazer isso, eu estou fazendo um evento aqui em casa, vem participar, porque você tem orado, você tem me ajudado. Eu não vejo isso e não tenho interesse por isso. Eu quero dizer para você que os ouvidos de Deus ainda estão abertos, os ouvidos de Deus ainda estão atentos, e Deus ainda ele continua ouvindo gemido, ele continua ouvindo pensamento, ele continua vendo lágrimas de crente. Deus quer responder, Deus quer agir, mas cadê o povo que clama a Deus? Cadê a igreja que clama e Deus atende? Cadê a igreja que clama e o inferno estremece? Será que ela foi arrebatada? Será que ela já foi embora? Será que ela está em outra dimensão? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu estou dizendo dessa forma? Sabe por que a gente está do jeito que nós estamos hoje? Sabe por que essa aflição, essa angústia, essa tristeza, esse desânimo, essa falência, essa pobreza, essa miséria espiritual está na nossa vida? Sabe por quê? Por causa dessa situação aqui no verso 38. Tua Bíblia está aberta aí, né? Olha comigo, para você entender o que eu estou dizendo. Capítulo 12 de Êxodo, verso 38. Está dizendo assim, e subiu também com eles uma mistura de gente. Você ouviu? E subiu com eles uma mistura de gente. A primeira parte, a parte A do verso 38 do capítulo 12. E subiu com eles uma mistura de gente. Meus amados e queridos, presta bem atenção, que o Senhor, ele reúne, ele chama Israel, um povo pequeno, uma quantidade mínima de gente, um povo que ninguém dava nada. Deus chama o povo de Israel para ser a menina dos olhos de Deus. Aquele povo ia ter Deus como Deus, e Deus ia ser Deus daquele povo. Era um movimento contínuo, era um relacionamento íntimo, é um mistério que nós não temos como explicar, porque Deus, ele escolheu, ele amou Israel. Mas presta atenção que eu vou dizer, a Bíblia fala para nós, nos profetas maiores, a palavra do Senhor diz que se nós conseguirmos entender, ou melhor, se nós conseguimos calcular da terra até o céu, a altura da terra ao céu, ou da terra até o inferno, se nós conseguirmos a medida, quem consegue medir quanto tem da terra ao céu e do céu ao inferno? O único que consegue é Deus. Mas o Senhor, ele deixou
para nós essa situação. Ele disse: se vocês conseguirem calcular, vocês vão entender o meu amor por Israel. O amor de Deus é imensurável, é inexplicável. É uma coisa que só Deus pode explicar. E o que acontece? Deus, ele chama, Deus escolhe Israel, para Israel ser o seu povo, e Deus ser o Deus desse povo. Espera aí, Israel Deus escolhe. O negócio com Deus é com Israel, com mais ninguém. O mistério de Deus é com Israel. Deus escolhe Israel, Deus dá estatuto, Deus dá mandamento, Deus dá lei, Deus dá tudo. Israel é o único povo na face da terra que ele recebe a lei escrita pelo dedo de Deus. Não é por profeta, não é por alguém, por um anjo, é o próprio dedo de Deus que escreve, e Deus dá para Israel. Olha que privilégio. E o que vai acontecer? O povo casa entre eles, o povo cresce, Deus vai abençoando, Deus vai dando vitória, Deus vai prosperando, Deus vai fazendo progredir. Só que a palavra do Senhor diz aqui nesse verso 38 que uma mistura de gente vai subir juntamente com Israel. Por quê? Porque está dizendo a 10ª praga. Está dizendo aqui que o povo, então, vai falar sobre o êxodo, que a saída, o povo, eles vão sair do Egito agora. O Senhor vai libertar o povo das garras de Faraó. Só que quando Deus, ele vai libertar, eu quero fazer os irmãos entender isso aqui, que a opressão, ou seja, melhor dizendo, o poder de Deus, ele foi tão grande, a glória de Deus foi tão poderosa na terra do Egito, que o povo, eles ficaram atônitos, eles estremeceram, eles ficaram perplexos. De forma geral, o povo egípcio. Veja que Faraó, no verso 31, Faraó vai chamar Moisés e Arão, e ele vai dizer, Faraó chama Moisés e Arão de noite, ele vai dizer: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Verso 32, levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como os tendes dito, e ide, e abençoai também a mim. Olha o foco principal agora, que é o 33. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. As 10 pragas que fora enviado para a terra do Egito, o negócio foi tão terrível, tão profundo, que o povo se desespera. Eles vão como se fosse um balde, pegar o povo de Israel, colocar o povo para fora, tentar tirar de toda maneira. O povo estava sendo como uma praga aos olhos deles, porque eles diziam: se esse povo continuar aqui, daqui a pouco nós vamos ser extintos. Esse povo tem que sair, eles têm que ir embora, porque senão nós vamos morrer. O medo era tão grande, eles estavam em pânico, estavam aterrorizados. E o que a palavra de Deus vai mostrar? Que em meio a isso, muitos dos egípcios, com medo de coisas piores, aqueles que entenderam que as 10 pragas fora a ira de Deus contra os principais deuses egípcios, que os deuses que protegiam as situações, eles não puderam livrar o povo da mão de Deus. Aqueles que entenderam isso, deram no pé. O que eles fizeram? Não, vamos entrar no meio do povo hebreu, vamos entrar no meio deles e vamos embora, vamos junto, vamos sair daqui, porque vai que acontece coisa pior. Eles não eram bobos, e eles agora, como diz o verso 38, também sobe uma mistura de gente, sobe muitos egípcios, muito povo misturado de outras nações, povos que ali estavam, que não eram judeus, mas que estavam ali no meio, também entra no meio do povo de Israel e sai. Vamos embora, vão todo mundo junto.
estão ali peregrinando. Meus irmãos, a princípio, isso podia? Não. Mas o que vai acontecer? O povo entra, o povo está no meio. Começam a seguir, deixa a casa, deixa a família, e agora eles vão embora, eles vão seguir aquele povo. Só que uma coisa nós precisamos entender, que a amizade não vai levar ninguém para o céu. Não adianta você ter uma amizade, uma intimidade comigo e achar porque eu sou crente, porque eu oro pela tua vida, pelos teus negócios, pela tua família, que isso vai salvar a tua alma, que isso vai te levar para o céu, que isso vai livrar você de ir para o inferno. Se alguém te ensinou dessa maneira, eu quero te despertar e dizer que isso é mentira, não é assim que procede. Amizade não leva ninguém para o céu. Nós precisamos ter amizade e intimidade com os céus. Se queremos ir ao céu, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa alma. Não adianta a gente pensar, Deus está me abençoando, Deus está me dando vitória, Deus está fazendo isso, fazendo aquilo na minha vida, louvado seja Deus, que benção, é sinal que Deus me ama, é sinal que Deus não vai me mandar para o inferno. Eu quero te dizer, cuidado, porque você está sendo enganado. Isso vai trazer para você um peso maior da ira de Deus sobre a tua vida, porque você está conseguindo enxergar que Deus é bom, mas essas bênçãos não salvam. Aonde está escrito que bênção salva? É impossível. Bênção não salva. A palavra de Deus, ela fala para nós na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, presta bem atenção, 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Corinto bem assim, 2 Coríntios 6, verso 14, ele diz assim, olha, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem injustiça com injustiça? Que comunhão tem luz com trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E o Senhor diz, olha que interessante, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados e queridos irmãos, nós podemos ver aqui por esta palavra que o Senhor nos concede aqui por intermédio de Paulo, que não há, nós podemos orar e falar, mas coitadinho pastor, coitadinha, meus irmãos, não tem comunhão, não tem, luz é luz, treva é trevas. Deus ele não vê como nós vemos, nós podemos ver por fora parece lindo, por fora parece meigo, por fora parece amável, por fora parece agradável, por fora parece atraente, mas Deus vê o coração, e Deus vê que ali tem uma semente maligna, Deus vê que ali tem uma semente venenosa, Deus vê que ali tem uma arapuca, Deus vê que ali tem um dardo inflamado, que a qualquer momento vai te fisgar, vai te apunhalar pelas costas. Então não tenha dó, então não se compadeça, é treva, é mal, fuja da aparência do mal.
Pastor, mas é meu irmão. Pastor, mas é minha irmã. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, digo eu, o único que salva chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não salvo meu pai, eu não salvo minha mãe, eu não salvo minha esposa, eu não salvo eu mesmo, eu não salvo amigos, eu não salvo ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. Coloca isso na sua cabeça. Tem gente que diz: ah, porque se não for eu que... Eu pensei que era Jesus, né? Se não fosse Jesus, ainda bem que tem você. Se não fosse eu, né? Que benção. Então deixa Jesus quietinho lá, né? Vamos correr atrás de você. Sabe por que é ruim o vulgo no nosso meio? O livro de Números, no seu capítulo de número 11, veja aí Números, é o quarto livro da Bíblia. Tem Êxodo, depois Levítico, depois você vai achar Número. No livro de Número, no capítulo de número 11, eu quero mostrar para você por que é ruim o vulgo no nosso meio. Por quê? Pastor, que problema que tem? Meus irmãos, nós que, deixa eu só falar para você entender, nós que servimos a Deus, nós somos ovelha. A ovelha, diz a Bíblia em João 10, que ela conhece a voz do pastor. A ovelha, ela não segue estranho, ela segue o pastor, porque ela conhece a voz do pastor. Só que o vulgo não conhece a voz do pastor. Deus não tem negócio com vulgo, Deus tem negócio com ovelha. Só que como o vulgo, ele vai misturar, essa mistura de gente, vai misturar com as ovelhas vão perder o foco, elas vão perder o sentido, elas vão perder a direção, elas vão aceitar aquele vulgo, aquela mistura de gente como um entretenimento. E esse entretenimento, essa mistura de gente, vai tampar os ouvidos das ovelhas, vai fechar os olhos das ovelhas, vai endurecer o coração das ovelhas de maneira que elas não vão entender, não irão dar ouvido à voz do pastor. Eu quero te mostrar isso aqui no capítulo 11 de Número. Olha o verso de número 1, é bem pouquinho aqui o texto, eu vou ler a partir do verso 1 do capítulo 11. Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. Olha aqui, está falando de murmuração, mas não está falando que povo que é. O capítulo 11, verso 1 diz que o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar contra o Senhor. E o que vai acontecer no tocante à murmuração? O que vai acontecer no tocante ao questionamento? A Bíblia vai mostrar, né, como diz a física, que toda ação tem uma reação. Aqui está dizendo que o povo vai murmurar, e qual é a reação da murmuração? A ira de Deus vai se acender. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Continuando, então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Versículo 3: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. O versículo chave que eu quero te mostrar, versículo 4: e o vulgo que estava no meio do povo de Israel, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça.
e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ponto final. Eu te falei, ovelha entende, conhece a voz do pastor. Ovelha é humilde, ovelha simples, ovelha, o pelo que ela produz consegue aquecê-la no frio. A ovelha, ela não dá escândalo, a ovelha não pula, a ovelha não esperneia, mas o vulgo ele atiça. O vulgo excita, o vulgo provoca. Quando eu estou dizendo vulgo, eu estou dizendo a mistura. E quando eu digo a mistura, eu estou dizendo o jugo desigual. Aquele que diz, não, eu uni, eu estou me unindo, eu estou me aproximando, mas Deus vai fazer a obra. Ela é linda, agrada os meus olhos. Ele é meu príncipe encantado, agrada os meus olhos. Ah, porque não, eu creio, né? É jugo desigual, mas eu creio que Deus vai trabalhar. Eu creio que Deus vai fazer a obra. Você é ovelha, você conhece a voz de Deus. O vulgo não conhece a voz de Deus. O teu coração é de carne, é como o de Deus. O coração do vulgo é como pedra. O vulgo, ele não tem paciência, ele não sabe esperar o momento de Deus, ele não sabe esperar a hora do Senhor. O vulgo só sabe reclamar. O desejo do vulgo é das coisas da terra, o desejo do vulgo é das coisas mundanas, o desejo do vulgo é do sexo, o desejo do vulgo é do álcool, é das drogas, é da bebida, é da pornografia. O desejo do vulgo é das mentiras, é das brincadeiras desordenadas. O desejo do vulgo é só das coisas terrenas. O vulgo não consegue levantar a cabeça, olhar e ver que há um Deus do céu, um Deus poderoso que está sentado num trono de glória. O vulgo, ele só olha para a terra, ele só olha para o chão, ele tem um fardo no seu ombro, ele não consegue olhar para o céu, não consegue ver Deus. Não pense você que você vai mudar o vulgo. O vulgo vai se unir à tua vida, o vulgo vai entrar em tua casa, o vulgo vai se achegar a você, o vulgo, ele vai se achegar para te destruir e para fazer você ser como ele. Você não vai conseguir transformar ele em alguém como você, porque nós não podemos nada, quem pode é Deus. O vulgo, ele vai ter desejo do peixe, da terra dele, ele vai ter desejo da carne, ele vai ter desejo da cebola, ele vai ter desejo do alho, ele vai ter desejo de tudo que produzia no Egito, e ele vai começar a excitar o povo. Lembra? Aquela bacia de peixe frito, lembra aquela bacia de peixe assado, lembra aquela carne que a gente comia, lembra aquele churrasco, lembra aquela, meu Deus, aquele boi no rolete, lembra que vida que nós tínhamos no Egito. Meus irmãos, a carne, o peixe, o que eles comiam na terra do Egito era pago pela servidão, era pago pelos açoites, era pago pelas pedradas, era pago pela humilhação que eles passavam lá. Tem gente que prefere ser humilhado, tem gente que prefere chorar, derramar lágrima de sangue, mas está preso ali num copo de cachaça, está preso ali num charuto de tabaco, está preso ali numa situação. Não, estou sofrendo, dói, mas é gostoso, pelo menos eu tenho isso, eu tenho aquilo. A palavra de Deus
fala para nós que eles, incitando o povo de Israel, eles vão começar a clamar, eles vão começar a buscar por aquelas coisas. E sabe o que vai acontecer? A ira de Deus vai se acender, vai se inflamar. E o que vai acontecer com Israel? Israel vai sentir a ira de Deus. Israel vai sentir enfermidade, vai sentir dor. Israel vai morrer, Israel vai perecer por causa do desejo do vulgo, e eles começaram a desejar como o vulgo desejava. Será que nós somos descendência de Israel? Ou será que nós somos descendência do vulgo? Será que o nosso desejo é pelas coisas de cima? Ou será que o nosso desejo é pelas coisas da terra? Será que nós estamos satisfeitos com o que Deus fez, está fazendo e fará por nós? Ou será que nós estaremos satisfeitos tão somente quando Deus dá aquilo que nós queremos, que nós achamos que nós precisamos, que nós temos pedido, que nós temos votado? Eu quero isso assim, dessa maneira. Depois dessa mistura, o vento passou, o fogo acendeu, muitos morreram, o negócio ficou estreito, mas a aliança fora colocada. Israel se uniu com o vulgo. E o que vai acontecer com Israel? A nuvem de bênção estava sobre Israel, mas espera aí, sabe aquela nuvem de bênção? Mas aquela nuvem de bênção vem trovão, aquela nuvem de bênção vem raios, aquela nuvem de bênção vem tempestade. Por intermédio daquela nuvem, que é uma nuvem de bênção, vem muitas aflições, vem muitas angústias. Ué, mas por que? Não é a nuvem de bênção? É. Só que o problema não está acima da nuvem nem na nuvem. O problema está embaixo, na terra. É o que está embaixo que está produzindo aqueles efeitos na nuvem. É o que? Porque a nuvem, o sol, ele evapora a água vira nuvem e cai a água. Esse processo. Então, o que está embaixo é o processo contaminado, é um processo fora dos planos de Deus, que esse processo ele vai evaporar, vai transformar naquela nuvem, que vai vir os raios, tempestade, porque não é água pura, não é a água que Deus quer, é uma água contaminada, é uma água suja. Eu vou te mostrar, você talvez não viu, abra a tua Bíblia em Esdras. Esdras está antes de Jó, antes de Ester e antes de Neemias, Salmos, Jó, Ester, Neemias e depois Esdras. Abre aí a tua Bíblia um pouquinho, é bom você entender isso aqui, que às vezes a gente pergunta: por que isso? Por que aquilo? Eu queria entender isso, por que Deus, por que não sei o que? É simples da gente entender, é só ler a Bíblia. A palavra de Deus tem tudo para nós. Eu vou encerrar aqui, é a minha última parte. Esdras, capítulo de número 9. Veja, olha, deixa eu ler aqui. Verso 1: acabada pois essas coisas, chegaram-se a Mina, no caso a Esdras, os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Por quê? Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras,
e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, no caso Esdras, ouvindo tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Esdras falando. Então se ajuntaram a mim todos que temiam das palavras do Senhor de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E aqui Esdras, ele vai orar. Veja, a Bíblia diz que ele arranca o cabelo da sua cabeça, ele arranca as suas barbas, ele rasga a sua roupa, porque o que ele ouve não dá para entender. Levitas, sacerdotes, os príncipes, os maiorais, os do alto clero, os que eram exemplos, que ensinavam, tinham que instruir esses homens. Eles vão se unir com os piores povos das terras vizinhas, vão se unir com as mulheres daqueles povos, que servia a Malcom, que servia a Mamon, que servia a Astarote, que servia a todos aqueles deuses que exigia sacrifício de criança. E eles casam num relacionamento profundo, e ainda pega o filho dele e dá as suas filhas. Quando Esdras, ele observa que aquele povo casa com estrangeiros, a reação de Esdras não poderia ser outra. Esdras vai observar agora, ele vai ver por quê o povo estava sofrendo. Esdras vai agora, os seus olhos vão se abrir, e ele vai conseguir entender agora, por intermédio da situação do casamento, porque o povo estava padecendo. Sabe por quê? Por causa do jugo desigual. Não, as mulheres felícias são tão lindas, vai que Deus faz a obra. Tá vendo? São tudo morena, negras, dos olhos de mel, dos olhos verdes, azuis, são lindas. Quem sabe Deus salva, quem sabe Deus faz a obra, quem sabe, né? Salomão, você não casa com mulheres estrangeiras, Salomão, você não procura essas mulheres, porque se você casar, essas mulheres vão te desviar, essas mulheres vão se distanciar, vai te tirar da minha presença, essas mulheres vão fazer com que você perca a tua salvação. Tranquilo, Senhor, fica sossegado, jamais eu vou fazer isso. Deus acaba de falar, está lá Salomão se relacionando com todo tipo de mulher estrangeira. Está lá Salomão procurando uma, procurando outras e outras e outra. Daqui a pouco está lá Salomão construindo os altares a Malcom, construindo o altar a Astarote, construindo o altar a Baal. Está lá Salomão colocando criança no fogo. Está lá todo tipo de pecado sendo cometido, não por falta de exortação, não por falta de ter dito, porque a própria boca de Deus falou para Salomão. Mas quem dá ouvido à voz de Deus? Quem dá ouvido à voz de Deus? Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta agora. Ora aqui para ver o que Deus fala. Deus fala assim, assim, assim. Eu pensei que Deus ia falar assim, eu tinha pensado assim, já estava tudo programado assim, mas Deus falou desse jeito. Não, tudo bem, Deus falou assim, mas eu vou seguir assim mesmo, do jeito que eu pensei. Vai para o inferno. Que negócio é esse? Quer consultar Deus? Quer perguntar, deixa a hora aqui, meio-dia, de oração, de jejum, vou abrir a palavra, vou ver o que Deus fala. Deus diz, não é assim, é assim, é assim.
Ah não, Deus falou assim, mas eu vou fazer assim. Por que você orou infeliz? Já que você quer fazer assim, faça assim. Não consulta Deus não. Está lá em 42 de Jeremias. Não, ora para Deus. Peça Jeremias para o Senhor teu Deus, para ver se Deus vai mandar nós para o Egito, ou se nós vamos ficar aqui. O que o teu Deus disser, nós vamos fazer. Jeremias fica 10 dias pagando preço, orando, jejuando. 10 dias vem a resposta. Diga para o povo ficar. Ah, Jeremias, você está mentindo, você é um mentiroso. Deus não mandou nós ficar nada não. Nosso coração já estava no Egito. Nós vamos para o Egito e você vai com nós. Não aguento não, poxa. Não é brincadeira não. Eu pergunto, quem dá ouvido à voz de Deus? Quem dá ouvido? Tem alguém aqui que tem problema mental? Dá a impressão que a igreja de hoje está com um problema mental. Sabe por quê? Desculpa do que eu vou falar. Porque a gente prega, Deus fala, Deus ele ensina. A gente tem conhecimento, a gente até ensina o próximo, mas por que nós não obedecemos? Por que nós não fazemos o que Deus manda? Não, Deus está falando que não, eu vou fazer. Quem sabe Deus te fumega na hora e te manda para o inferno, que é isso que talvez você está querendo. Não estou nervoso não, desculpa, é a forma de expressar. Olha o capítulo 10 de Esdras. O capítulo 10, o próximo capítulo, o versículo 10, o capítulo 10, verso 1 diz: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma multidão, uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Giel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Olha agora que a oração, olha o que o jejum fez. A oração, o jejum vai começar a trabalhar no coração das pessoas, aqueles que tinham intimidade e temor a Deus. Eles vão dizer aqui, olha, presta bem atenção, né? Nós sabemos que o casamento com mulheres estranhas do povo da terra, isso provocou a ira de Deus, mas eu quero dizer que ainda há esperança para o povo de Israel. Qual que é a esperança? O que tem que ser feito para ver as coisas acontecer? Não, pastor, isso não, de maneira nenhuma, isso não. Eu até suporto passar aflição, mas não pensa isso não. É isso. Sabe o que é isso? Ó, arrancar o espinho do meio da carne. É tirar o anátema do meio da carne. É tirar o que é maldito do meio da bênção. Porque senão toda a bênção vai se tornar maldita, toda a bênção vai ser contaminada por causa do amaldiçoado. Pastor, mas pelo amor de Deus, eu já tenho filho, eu já tenho filha. Pastor, eu já... Não importa, que a bênção de Deus arranca. Eu estou disposto a pagar o preço. Pilatos diz: eu lavo a minha mão. Eu também lavo. Versículo 3: agora pois façamos concerto com o nosso Deus, de que arrependeremos ou despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas,
conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Olha agora esse homem dizendo para Esdras: olha, este poder é dado a ti, você pode fazer, nós confiamos isso a você, se coloca de pé, se esforça, sede valente. E todo homem casado com mulheres estrangeiras, tudo que se tem nesse relacionamento, se despoja, tira, lança fora, para que as bênçãos de Deus continuem sobre a nossa vida. E havendo humilhação, havendo arrependimento, a glória de Deus vai ser derramada sobre esse povo, e Deus vai perdoar os nossos pecados. Você tem um dente com cárie. Ah não, eu vou comprar Sensodyne, vou ficar passando. Você vai gastar quase R$20 toda semana, todo mês. Não, eu não vou comer desse lado, eu vou comer só desse. Sua boca vai ficar torta, porque vai desgastar o dente de um lado, mas a dor vai continuar. Tem cárie, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a obturação. Não, pastor, mas cortou, quebrou o dente, então extrai, faz um implante, faz alguma coisa. Mas você não vai poder conviver com o dente doendo. Você não vai poder conviver com o problema. Não, é que nasceu um câncer aqui, mas deixa eu passar essa pomadinha, deixa eu passar o câncer, ele não vai ser teu amigo. Você não vai conseguir domesticar. Ele não vai ser uma orquídea no teu corpo, bonita, linda, não. Ele vai te comer, ele vai te devorar, ele vai te matar. Para câncer é faca, para câncer é cirurgia. Para o pecado é extração. Para o pecado tem que tirar, lançar ele fora. Não adianta domesticar pecado. Tem crente que domestica. Não, esse pecado aqui... Não, ele é bom, até que é agradável, né? Ele faz cosquinha, ele me faz rir, ele me dá prazer, né? É ruim, mas é bom. Eu consigo conviver com ele, sabe? Eu vou ali, sabe aquele... É igual quando eu estou aprendendo a andar de bicicleta, vou para lá, para cá, mas a gente vai indo. De repente põe um pé no chão, põe outro daqui, outro de lá, mas eu estou equilibrando, a gente vai indo, estamos aí. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Eu encerro aqui no verso 6. E Esdras se levantou diante da casa do Senhor e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do povo. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todos aqueles que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação das do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 do mês. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio, por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas,
e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossa cidade casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tieva, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sabatias, levita, os ajudaram. E assim o fizeram, e se tornaram do cativeiro. E apartaram-se os sacerdotes Esdras e os homens, cabeça dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem esse negócio. Meus amados, então nós vemos aqui que eles entenderam, né, que a ira de Deus estava sobre eles, por causa desse negócio, por causa dessa decisão, por causa do vulgo. E se nós olharmos desde o começo lá, que nós lemos, até chegar aí, que já está acabando os livros históricos, nós vamos observar que a prova de Israel foi grande, o jugo foi grande sobre eles por causa dessa decisão que eles tomaram. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você que vai tomar uma decisão, você que tem tomado a decisão que você está chorando todo dia, lágrima de sangue, eu quero dizer, ore a Deus, peça para o Senhor Deus te dar graça, tome a decisão que você tiver que tomar. Talvez você está na bifurcação da vida, eu continuo nessa situação, eu tomo uma decisão. Toma uma decisão segundo a vontade de Deus, não faça segundo o teu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e perverso, e quem conhecerá o coração do homem? Então faça segundo a vontade de Deus, para que as bênçãos de Deus, ao seu tempo, seja derramada sobre a nossa vida. Alguém possa estar pensando, pastor, eu vou tomar essa decisão, eu vou largar então um abençoado, é uma pedra de tropeço, é um cachaceiro, me bate, me xinga. Então, chegou o momento, se você acha que é o momento, tudo bem. Mas, e aí então eu posso orar, pedir? Não. Você vai tirar pedra de tropeço do teu caminho. Você vai agora casar com o esposo. Você não é a noiva? O noivo está te esperando. Você vai largar a pedra de tropeço e vai procurar outra coisa? Ah, pastor, acho que é melhor ficar com a pedra de tropeço. Amém? Mas cuidado para amanhã você não tropeçar nela. Cuidado para você não tropeçar, cair, bater a cabeça. Você já sabe o que vai acontecer. Que o Senhor abençoe a tua fé, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê esclarecimento, entendimento, para cada dia, né, que nós venhamos entender que a vontade de Deus é soberana e que nós precisamos compreender e fazer a vontade de Deus para que nós possamos ir bem nessa terra. Amém, meus irmãos? Palmas para Jesus, que Deus abençoe a tua vida e tudo.